Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Gente, hoje, olha, foi uma grande surpresa. Conversei com o Senhor durante a semana e pedi a Ele, como eu sempre venho fazendo agora, uma palavra para passar para vocês, o que Ele gostaria que eu falasse para vocês. E aí, Ele me fez direcionar aqui pela Bíblia em Levítico, capítulo 13, versículo 47 a 59. E esse versículo é muito diferente porque ele fala sobre um mofo contido nas roupas dos israelitas na época do Êxodo, sabe? E eu fiquei, Senhor, mas que palavra diferente! Até hoje eu não tenho escutado falar sobre essa palavra. E então ele falou, mas não é você que vai falar, sou eu. Aí, né, eu já não falei mais nada. Falei, Senhor, então por favor me usa, fala por mim que eu tô aqui para servir ao Senhor. Então eu tô aqui, gente, para passar essa palavra porque eu tenho certeza que é direcionado para alguém. E se for para uma pessoa, eu tô muito feliz e com um sentimento de dever cumprido. E sabe o que ela quer dizer? Ela fala sobre pecado. E aí eu te digo, quem nesta face da terra não peca? Nós já somos chamados de pecadores. Então, realmente, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós, né? E o mais interessante é que em Levítico, vai lá para você dar uma olhada. Eu não vou ler todo para vocês, porque é do 47, versículo, até o 59. É bem longuinho, sabe? Mas eu vou aqui falar para vocês com certeza. Ele fala sobre o procedimento que o sacerdote precisa ter com uma pessoa quando ela traz uma roupa que apresenta um mofo nela. E aí ele diz, se esse mofo tá verde ou se está meio avermelhado, você lava e deixa lá. Espera 7 dias. Depois desses 7 dias, você observa se houve um aumento do mofo, uma diminuição, uma variação da coloração. Se não houve nada, você lava novamente e deixa lá mais 7 dias. Se aumentou essa cor do mofo, é para queimar essa roupa. Agora, se diminuiu, a cor ficou mais clarinha, assim, perdeu a força, digamos assim, você lava, seca e já pode usar, não tem problema nenhum. E ele fala no segundo passo, sabe aquele em que você deixou os outros 7 dias novamente? Você deixa lá mais 7 dias, depois de ter lavado. E se aumentar a coloração ou se essa diminuir, por exemplo, se diminuir, lava mais uma vez, a pessoa usa, tá tudo certo. Mas se aumentar, o que acontece? Vai queimar. Então, depois de 14 dias, eles vão queimar a roupa de qualquer jeito, né? Se isso acontecer. Porém, se ela permanecer do mesmo tamanho, não mudou a coloração, não fez nada, né? Ou até mesmo se der uma mudadinha da coloração, diminuiu, eles cortam aquele espaço onde tá o mofo e aí faz um remendo, né? E o mais interessante é que eles falam assim, que se depois essa roupa vier apresentar mofo novamente, aí ela vai ter que ser queimada, porque daí é contagioso. Olha só. E aí eu pensei, Senhor, mas teríamos partes da Bíblia, aqui no Levítico 13 mesmo, tá? Eu falo aqui porque a Bíblia tá aqui, nas minhas pernas, tá? Fala em Levítico 13, bem no comecinho, no primeiro versículo, fala sobre a lepra do corpo. Aí o Senhor me disse, atualmente, que a carne é pecadora, a gente já sabe. Mas atualmente, o mundo está fazendo com que os meus filhos pequem. Com tanta informação fora. E essas informações é aquilo que você se veste. É aquilo que você consome, é aquilo que você pega para si. Internet. A pornografia virtual. Né? Quando você fala outras coisas, como os vícios também, né? Bebida, cigarro. Por exemplo, compulsões, tanto alimentares como compulsões por compras, né? Tem tantas compulsões porque a gente se sente no direito de, porque eu trabalhei a semana inteira, eu tenho o meu salário, eu tenho a obrigação para comigo
de comprar aquilo que eu quiser. Não é bem assim, a gente sabe, né? Tudo nessa vida a gente tem que ter um controle. E tudo nessa vida a gente tem que pedir auxílio ao Senhor. Ai, mas eu vou parar a minha vida para falar, Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, Olha, pensa aqui comigo. Você pediria auxílio ao seu pai, sua mãe, né? Tem muitos que pediriam, já tem outros que não, infelizmente não possuem essa possibilidade, ou porque os pais faleceram, ou porque não são assim muito confiáveis para se pedir alguma sugestão, não é verdade? Mas eu te pergunto, ao pai que fez tudo isso aqui, que sabe aonde você pisa, se você pisa para a direita, ele sabe o que vai acontecer, se você pisa para a esquerda, ele sabe o que vai acontecer, então você me diga aqui, qual que é a falta de lógica de você não pedir o tempo todo ao pai que lhe auxilie nos passos que você vai ter na tua vida? Me diga. Então aí eu falei com o pai. Eu falei, pai, mas atualmente tá tão difícil, né? Porque a gente tem tudo na mão. Todas as informações a gente tem na mão. Antigamente, para você ouvir a palavra do Senhor, você tinha que ir lá na sinagoga, o nosso querido sacerdote abria, né, as leituras, lia aquilo para você, interpretava e falava o que você tinha e o que você não tinha que fazer. Somente assim você poderia ouvir a palavra de Deus. E olha só que bênção, porque essa internet ela pode ser um pecado, pode. Tudo que você se direcionar de forma errada pode ser um pecado, mas ela também pode ser a salvação da tua alma. Já parou para pensar? Eu estava passando por tantos problemas, gente. Eu cheguei nesse Japão endividada, com um filho menor de idade que precisava de uma escola particular brasileira. Por quê? Porque escola japonesa só entra até o ensino fundamental 2, que é até o 9º ano. Que é grátis, você entra, tudo bem. Quando você vai fazer o ensino médio aqui, você tem que pagar. E outra, no ensino médio você tem que saber o idioma, porque você tem que fazer uma prova para entrar. O meu filho não tinha essa possibilidade, ele não falava japonês, né? Como eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, o meu filho é autista. Então, ele tinha grandes dificuldades sociais, e ainda mais com o idioma. Não tinha possibilidade dele entrar numa escola japonesa. Então, eu tinha que pagar uma escola particular brasileira, aqui no Japão, que tem licenciada pelo MEC, então que tá tudo certinho. Só que é muito caro, gente, muito caro. E aí eu me vi com dívidas, com um monte de coisa, sabe, para pagar, para fazer, e eu pensei, agora, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Eu orava, né, fazia o meu Pai Nosso, dia sim, dia não, os fins de semana, não era muito ativa, né, não acreditava, assim, que o Senhor podia realmente salvar a minha vida. Mas aí, gente, eu me vi em tantos problemas, que aí eu comecei a usar a internet para ver pregações. E aí, uma das pregações de um menino chamado Leonardo, acho que vocês já viram, hein? Ele é um grande pregador aqui, ele é um menino maravilhoso. E aí ele falava, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer que o Senhor ande por você, ou seja, onde ele precisa que você ande para que ele te dê todas as bênçãos que ele está reservada para você? Naquele momento eu pensei, bênçãos reservada para mim? Como assim reservada para mim? Eu? Naquele momento a minha cabeça deu um bug, sabe? Eu fiquei... Daí ele falava, não, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai ver a limpeza que ele vai fazer em você. Gente, eu estava encraquelada de mofo. Roupas dentro de mim, meu coração estava inteira, porque eu era tão dona de mim, que eu consigo, o que eu faço, eu sou guerreira, eu sou poderosa, eu sou uma mãe de filho, eu sou uma mãe atípica. Eu estudei tanto para conseguir, mesmo com todas as dificuldades. Era eu, entendeu? Eu. Aí chegou um momento que o meu eu cansou. Que as coisas começaram tudo a dar errado. E eu tenho certeza que foi a mão do Senhor. Eu tenho certeza. E não foi por mal.
E não foi por mal. Imagina, não foi por mal. Foi para que eu precisasse dele e para que eu me limpasse. Eu já estava tão cheia de mim, em mim, e com todas as informações de fora me sujando, me promovendo a uma lepra mesmo no meu corpo, nas minhas vestes, na minha alma, que eu não conseguia ver tudo aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu não conseguia ver. Mas aí naquele momento, quando esse menino, o Leonardo, falou: aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que a partir de agora ele vai te pegar pela mão, ele vai limpar tudinho, todas as mágoas que você tem, todos os problemas que você tem, ele vai limpar. Ele vai raspar, se tiver um mofo, se tiver alguma coisa encraquelada, ele vai arrancar. E você não vai sofrer tanto quanto você está sofrendo hoje, e você vai aprender o que é amor de verdade, o que é carinho de verdade. E, gente, naquele momento que esse menino falou, eu pensei, será? Você tá me engrupindo, né? Vocês sabem essa palavra? Você está me engrupindo, você não tá... Sabe? Ai, que pecado, Senhor, perdão. E eu pensei, mas você quer saber? Tá tudo tão difícil. Eu não conseguia dormir de ansiedade, de problemas, E aí, gente, depois disso que esse menino falou pra mim, na pregação aqui do YouTube, aceita Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceita. E eu aceitei. E eu disse, fala aqui comigo, ó, vem cá. Aceita assim, ó, fala aqui comigo. Senhor Jesus, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje, serei lavada pelo Espírito Santo. E é as suas direções as quais eu irei seguir. Eu falei isso. Gente, se vocês não entenderem essa partinha aí, eu falei muito rápido, volta o vídeo e fala. Aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Gente, a partir daquele momento, eu fui lavada. Sabe quando sai um peso assim de cima de você? Parece que você tá sozinha lutando contra o mundo, sabe? Parece que... E naquele momento, sabe quando você sente que alguém tá falando assim pra você? Vai dar certo. Eu tô com você. Não se preocupa. Eu estou com você. Você não está sozinha. Aquilo, sabe quando foi... gente, eu não consigo explicar isso pra vocês. Eu não consigo explicar. Mas faça, creia, sinta que você vai entender tudo que eu tô falando. E depois que eu aceitei o Senhor como meu Senhor e Salvador, Ele abriu os meus olhos, abriu a minha mente. Então, gente, essa parte de Levítico tocou meu coração, sabe? Porque me levou a entender que nós temos muitos pecados e todos os dias fazemos outros. A diferença é, peça perdão por eles, arrependa-se, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, que aí você vai ver, você vai sorrir, você vai viver como quem sonha, e a vida vai ser tão suave, tão boa, que às vezes o pouco que você tem hoje é muito melhor do que tudo que você já teve com abundância. Sabe por quê? Porque você se sente amado, querido, cuidado. Que Deus esteja sempre com vocês e que a paz do Senhor penetre no teu coração, na vida da sua família e dos seus familiares. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.